Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu por graça e misericórdia, para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade e um dia nos libertarmos das trevas da ignorância. E não tenhamos dúvida que isto acontecerá mais cedo ou mais tarde, a depender do nosso maior ou menor esforço. Gratidão a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Mais uma oportunidade matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos em processo educativo. Aqui nós nos encontramos em processo de despertar espiritual. Por isso, mais uma vez, agradecemos. Agradecemos também a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Gratidão a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Este maravilhoso código pedagógico que o Senhor nos deixou como presente por parte de Deus para a nossa educação. Gratidão também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória multissecular. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Abraço fraternal a todos e a todas. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos estudaremos hoje. E como havíamos dito no nosso último encontro, hoje iniciaremos assunto novo. Então, ainda nos encontramos no capítulo 6º, do livro 2º ou da parte 2ª, que trata acerca da vida espírita ou a vida no mundo espiritual. E hoje iniciaremos os estudos acerca de lembrança da vida corporal. Será que quando você, quando eu, quando cada um de nós retornarmos para a nossa verdadeira morada, que é o mundo espiritual, que é a nossa casa de origem, a nossa vida verdadeira, que é a do mundo espiritual, a vida do espírito, a vida do ser imortal, quando retornarmos, será que guardaremos lembranças da vida aqui no corpo físico, lembranças acerca da vida corporal? Então, assim, Kardec fez diversos questionamentos aos espíritos superiores. São quase 20 questões acerca deste assunto. Começa na questão número 304, que é a que usaremos como base para as nossas reflexões neste momento, e vai até a questão número 319. Algumas dessas questões se desdobram
em letra A, letra B. Então, na verdade, na totalidade de questionamentos, são mais de 20 questionamentos que Kardec direcionou à espiritualidade superior acerca deste assunto. Então, Kardec, iniciando as reflexões acerca da lembrança da existência corporal, formulou aqui o primeiro questionamento, que é o de número 304, da seguinte maneira: o espírito se lembra da sua existência corporal? Será que o espírito se lembra ou se lembrará da sua última e apenas da sua última existência corporal? Os espíritos superiores, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: sim, quer dizer, tendo vivido muitas vezes como criatura humana aqui na Terra e em outros mundos, recorda-se do que foi, e te asseguro que por vezes se ri apiedado de si mesmo. Então aqui os espíritos amigos disseram a Kardec e a todos nós que nós lembraremos, sim, não só da última existência, mas de outras existências, quando isto for útil para nós e quando isto for autorizado e tivermos condições para isto. Sim, quer dizer, tendo vivido muitas vezes como criaturas humanas, recorda-se do que foi. E aí eles acrescentam: como a criatura humana que, atingindo a idade da razão, ri dos excessos de sua adolescência ou das puerilidades de sua infância. Então, assim, os espíritos amigos nos lembram que em muitas situações no mundo espiritual nós iremos visualizar na nossa tela mental episódios da nossa vida ou de nossas vidas no corpo físico, diversos episódios na vida do ser imortal aqui no corpo físico. Nós iremos rir das besteiras que já fizemos, dos erros que cometemos. Assim como ele diz aqui, assim como a criatura adulta, quando lembra de alguns episódios lá do passado, ainda como criança, como um adolescente, nós rimos das besteiras, da infantilidade, das coisas equivocadas que nós já praticamos. Então, assim, os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós que sim, lembraremos das coisas que fizemos aqui na Terra. Então, assim, fechamos este parêntese com a citação desta questão número 304, a primeira questão de muitas outras que teremos pela frente, refletindo acerca destas lembranças, que com certeza é preciso que façamos esforços ao máximo para que estas lembranças sejam boas, ou estas lembranças possam ser as melhores possíveis. Aproveitemos as oportunidades que o Senhor da vida nos oferta constantemente. E aprofundando um tanto mais as nossas reflexões, sem antes abraçarmos fraternalmente aos nossos irmãos e irmãs de jornada, abraçando a nossa irmã Delise Maria, a nossa irmã Vilma Guimarães, abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração e a todos os demais irmãos e irmãs de jornada que aqui já se fazem presentes ou que chegarão, que adentrarão a esta sala para refletirmos juntos acerca deste assunto tão interessante para a nossa vida, para o nosso aprendizado, para o nosso esclarecimento. Então, assim fechamos este parêntese,
para seguirmos adiante, aprofundando um tanto mais agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 49, do volume 6º, Recordações. Então Miramês, comentando a questão 304, deu como título a este capítulo 49 do volume 6º, Recordações. Lembrando que este volume 6º, ele já está prestes a encerrar-se, e aí, continuando as nossas reflexões, iniciaremos o volume de número 7, já que a coletânea Filosofia Espírita é composta por 20 volumes. Então, esta questão número 304 é o antepenúltimo capítulo do volume 6º, já que neste volume 6º nós temos comentários até a questão de número 306. Estamos na 304, então teremos apenas, para encerrar este volume 6º, a 305 e 306. Aí iniciaremos o volume de número 7, dando sequência nos comentários de Miramês, nos auxiliando nestes estudos, neste aprendizado, nos esclarecimentos acerca das questões do Livro dos Espíritos. Então, Recordações, Miramês diz da seguinte maneira: o espírito, depois que deixa o fardo físico, desliga-se do instrumento físico e passa a viver no mundo espiritual, certamente lembra de algumas de suas reencarnações, quando isto for motivo de ensinamentos para ele. Então aqui é muito importante esta lembrança aqui de Miramês, este esclarecimento de Miramês, porque não iremos lembrar tudo e a qualquer momento de tudo o que aconteceu nas nossas vidas em corpos físicos. Lembraremos, conforme aqui ele nos diz, lembraremos de alguns episódios, de algumas reencarnações, quando isto for motivo de ensinamento para nós. E isto André Luiz deixa claro lá no livro Nosso Lar, quando ele fala acerca de lembranças do passado, citando o exemplo do casal Dona Laura e Senhor Ricardo, que foram os pais de Lísias, aquele espírito que auxiliou muito André Luiz no mundo espiritual quando ele foi resgatado e foi levado para a colônia Nosso Lar. Então o espírito Lísias foi assim como aquele tutor de André Luiz, que estava com ele constantemente, lhe ensinando as coisas, lhe tratando as feridas espirituais e mostrando para ele como é a vida, ou como era a vida do ser imortal. Então, voltando à questão das recordações, a espiritualidade superior deixaram ou liberaram, autorizaram, porque isto era importante, era motivo de ensinamentos para a Dona Laura e o Senhor Ricardo, os últimos 300 anos de existências deles. Então isto era o que eles tinham condições de suportar, porque em muitas situações não teremos preparo necessário e suficiente para suportarmos as informações de tantas coisas erradas que nós já fizemos. Então, assim, de acordo e em acordo com as nossas condições, e quando isto for motivo de ensinamento, nós iremos tendo acesso ao nosso acervo do passado, assim como André Luiz nos narra na história do senhor Ricardo e a Dona Laura, quando estavam preparando-se para uma nova reencarnação aqui na Terra. Então, para eles era muito importante
eles terem acesso a estes arquivos para ensinamentos. As recordações, segue dizendo Miramês, que as recordações se processam por necessidade, nunca por brincadeira, nem por simples curiosidade. Então, as recordações, elas se processam sempre de acordo e em acordo com a nossa necessidade, e jamais isto irá acontecer por brincadeira ou simplesmente por curiosidade. Porque muitos de nós aqui na Terra, quando ouvimos falar que alguém faz aquele processo de retrospectiva das vidas passadas, muitas pessoas querem fazer este retrocesso, essa retrospectiva, adentrar no seu passado, simplesmente por curiosidade, mas isto não pode ser feito desta forma. Quando a pessoa que realiza este processo trabalha de forma séria, não fará isto sem uma necessidade, não fará isto por brincadeira, nem por curiosidade da criatura que o procure. Então, assim, este processo ele pode ser utilizado como uma terapêutica e a pessoa tem que ter conhecimento acerca do assunto. Então, ele diz que isto não se faz por curiosidade, não se faz por brincadeira, você fazer este mergulho no seu passado. E aí ele segue dizendo, tudo o que acontece é por determinação e por autorização de Deus. No entanto, há inúmeros espíritos que desconhecem até a si mesmos. Estes se encontram em plena ignorância. É por isso que os espíritos amigos mais entendidos acerca deste assunto, eles nos falam constantemente sobre a necessidade, conforme Jesus nos falou e continua a nos falar, sobre a necessidade de nos conhecermos. Porque só quando nós nos conhecermos que iniciaremos verdadeiramente um processo de transformação. Então é por isto que ele diz que, no entanto, há inúmeros espíritos encarnados e desencarnados que desconhecem até a si mesmos. Estes se encontram em plena ignorância. Por isso que Jesus nos fala sobre a necessidade do conhecer a verdade para nos libertarmos. A regressão de memória, conforme havíamos antecipado, esse retrospecto no nosso passado. Então, a regressão de memória é um fato. São lições que ficam guardadas no fundo da consciência, nas dobras da nossa consciência, de modo que não podemos negar o que fizemos. É, pois, o Tribunal de Justiça dentro de nós, a nos defender ou a nos acusar. Deste tribunal, que é a nossa consciência, não é possível nós fugirmos, porque este tribunal é a nossa própria consciência, é o nosso próprio eu. Então é por isso que aqui Miramês nos diz, pois, o Tribunal de Justiça dentro de nós a nos defender ou nos acusar. Se as recordações lhe dão estímulos para melhorar moralmente, elas são justas lições. Então, se as recordações elas nos impulsionam para um processo de melhoria, se nos impulsionam neste processo de transformação, sem sombra de dúvida que é importante que tenhamos estas recordações. Isso pode igualmente se processar mesmo entre os encarnados, conforme já havíamos antecipado, pelo poder do magnetismo ou hipnotismo.
Então, uma pessoa séria que entenda verdadeiramente do assunto e da seriedade acerca deste assunto, trabalhando com o magnetismo ou com o hipnotismo, ele não irá realizar uma sessão de magnetismo ou de hipnotismo para fazer ou realizar uma regressão de memória em uma outra pessoa, simplesmente por brincadeira ou por curiosidade. Então, isto é muito sério. E aí ele segue dizendo, é a regressão de memória, levando o paciente ao seu passado. Essa prática, entretanto, deve ser evitada, diz Miramês, a não ser quando necessária, com um objetivo nobre e executada por pessoa séria e devidamente preparada para tal, visto que o passado quase sempre é marcado por atos negativos, cuja lembrança extemporânea pode levar o paciente a um desequilíbrio ainda maior. Então, se a pessoa que trabalha com este tipo de processo de magnetismo, de hipnotismo, com o intuito de auxiliar as outras pessoas, e se ele não tem um conhecimento mais aprofundado acerca deste assunto, se ele não tem o preparo necessário e suficiente, ele não deve realizar, mesmo que ele consiga levar a pessoa nesta viagem ao seu passado, se ele não tem o preparo necessário e suficiente para orientar esta pessoa, isto irá, sem sombra de dúvida, prejudicá-la. As lembranças do seu passado criminoso, tenebroso, sem sombra de dúvida, que irá levar a criatura ao desequilíbrio ainda maior. Então, é preciso, conforme aqui Miramês nos chama a atenção, é preciso que a pessoa realize isto com um objetivo nobre, e esta tarefa só pode ser executada por pessoa séria e devidamente preparada para este trabalho, visto que o passado quase sempre é marcado por atos negativos. Se a pessoa tem alguma fobia, tem algum problema, e descobre, ou aquele terapeuta que está realizando o seu acompanhamento, chega à conclusão que isto provém do passado, de algum problema que aconteceu com ela no passado, só deve realizar este processo de regressão quando tiver verdadeiramente segurança que isto lhe será útil e que esta pessoa, este terapeuta, tem o preparo necessário e suficiente para tal, conforme nos fala Miramês. E aí ele segue dizendo, regridamos a nossa memória à época de Jesus, pela leitura do Evangelho do Mestre, ou obras que estendem suas verdades, porque dessa forma estaremos seguros de que os preceitos de nosso Senhor Jesus Cristo nos darão segurança para a nossa libertação espiritual. Então aqui ele nos orienta que, ao invés de buscarmos um processo sem segurança de regressão de memória, façamos nós mesmos uma regressão de memória à época de Jesus, ou seja, regridamos a nossa memória até a época de Jesus, há 2000 anos atrás, através da leitura dos seus ensinamentos, a leitura dos evangelhos, das obras complementares. Disse alguém que recordar é viver. Asseveramos que assim o é, mas quando recordamos o bem, que esse bem nos inspire para alcançarmos o amor, a simpatia dos benfeitores da eternidade. Devemos nos esforçar todos os dias para plantarmos o bom ânimo nos sentimentos dos nossos irmãos
de maneira que esse ânimo se transforme em caridade e esta em amor, a caridade em amor puro que alimenta as almas na marcha para Deus. Então assim nos diz Miramês, recordando este ensinamento que diz que recordar é viver. E ainda ele diz, sejamos cautelosos. Então aqui ele nos orienta mais uma vez para a necessidade da cautela. Sejamos cautelosos nas recordações, de modo que elas nos levem para a paz interna e não para o desequilíbrio, conforme ele nos falou anteriormente, acerca da regressão de memória, quando feita de forma destrambelhada, sem o acompanhamento de um profissional sério, habilitado para tal, que ao invés de auxiliar a criatura, estas recordações, que via de regra não são boas, irá desequilibrá-la ainda mais. A regressão de memória nos planos superiores é uma verdade, mas ela é praticada gradativamente, porque o que tiver de ser mudado vai sendo feito prudentemente pelos que acumularam karma nos seus próprios caminhos. Foi o que falamos acerca do senhor Ricardo e a dona Laura, que eles foram regredindo no passado deles paulatinamente. Não queira a criatura humana procurar os guias espirituais nas sessões espíritas, nem instigar os médiuns para descobrirem suas vidas passadas. Muitas pessoas ainda, por ignorância, procuram os centros espíritas, querem participar de reuniões mediúnicas por pura curiosidade, querendo respostas para o seu passado. Então, assim, ele nos lembra que não queiramos nós procurarmos os guias espirituais nas sessões espíritas, nem instigar os médiuns para descobrirem o nosso passado, porque, via de regra, o nosso passado não é tão bom assim, porque senão não estaríamos nas condições nas quais nós nos encontramos hoje, porque se fôssemos criaturas já aperfeiçoadas o necessário e suficiente, nós estaríamos em mundos melhores. É só internalizarmos na nossa própria consciência, fazermos uma reflexão acerca das coisas que pensamos ainda de forma equivocada, os vícios que ainda teimamos carregar conosco, que nós mesmos descobriremos coisas terríveis do nosso passado. Não estamos aqui amedrontando ninguém, nem falando que nós não prestamos, não, de forma alguma. Nós estamos em processo de crescimento, em processo de despertar espiritual, e sem sombra de dúvida que hoje somos o melhor do que nós já conseguimos construir. Nós já somos muito melhores do que há 2000 anos atrás, do que na época em que Jesus veio à Terra. Mas só que ainda não chegamos à condição de angelitude, estamos longe de alcançarmos esta condição. Então é por isto que ele nos lembra que não queiramos nós procurar os guias espirituais para isto. A doutrina dos espíritos dá informações sobre o que deve ser feito de sua vida presente, mostrando Jesus como o único caminho que leva para a verdade, que leva para a vida, para todas as suas aspirações de crescer. Nos fornece, diz ele, a doutrina espírita nos fornece todas as ferramentas de que necessitamos para trabalharmos a nossa melhoria. E é trabalhando no presente que nós resolveremos os nossos problemas do passado, resgataremos os nossos karmas do passado, as nossas contas, as nossas duplicatas do passado, preparando assim um futuro melhor. E aí ele segue dizendo, não force
Não force para conhecer aquilo para o qual não se encontra preparado. Apegue-se à oração todos os dias, pedindo a Deus e a Jesus que lhe deem o que for melhor para a sua caminhada. E aí ele encerra dizendo: não percamos tempo com futilidade, principalmente se já temos algumas semanas de evangelho. Nós já temos muitas e muitas semanas de evangelho, pelo menos na parte teórica. Precisamos praticá-lo. Então ele diz que não percamos tempo, não desperdicemos o nosso tempo se já tem, com futilidades, principalmente se já temos algumas semanas de evangelho no coração. Lembremos-nos de que recordação é viver, mas pode tornar também em cadeias de sofrimentos para o espírito. É necessário que saibamos recordar o bem para vivermos melhor. Então é necessário que saibamos recordar as coisas boas que já fizemos para que possamos viver melhor aqui e agora e principalmente no futuro. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por sua presença, por sua participação. É uma satisfação imensa vê-los aqui mais uma vez. Alguns nos visitando pela primeira vez, ou outros que há muito tempo, devido aos seus compromissos, não nos visitavam no momento dos nossos estudos, aqui ao vivo neste momento. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor, e em breve voltaremos a nos reencontrar para seguirmos adiante com estas reflexões tão importantes para todos nós, para que saiamos das trevas da ignorância. Abraço fraternal, em nome do Senhor Jesus.